Gênesis, no capítulo 18, está dividido em três seções. A primeira seção é a visita que o Senhor, na companhia de dois anjos, faz ao acampamento de Abraão e anuncia então a gravidez de Sara. Depois, na segunda seção, Deus revela para Abraão que Sodoma será destruída, e na terceira seção, Abraão vai interceder junto a Deus para que ele possa poupar os justos que porventura viverem na cidade de Sodoma. A Bíblia diz que era no calor do dia. O Senhor se aproxima do acampamento de Abraão no sentido de quem vai passar por ele. Mas Abraão sai ao seu encontro, de forma muito respeitosa se dirige a ele sem saber a quem ele está se dirigindo. A princípio pareciam apenas três viajantes comuns que estavam passando por ali. Mas Abraão, mostrando sua generosidade, ele vai diante daqueles homens, faz sua saudação e convida eles para que possam descansar e aceite uma refeição que ele irá preparar. O Senhor então diz que ele deve fazer como ele está falando, e aguarda e participa da generosidade de Abraão. Recebe o alimento, come, descansa, e então ele faz a promessa específica de que no próximo ano Sara já estaria com o filho nos braços. Agora observe a sequência. O Senhor, há 25 anos atrás, tinha dito para Abraão que ele seria pai de numerosa multidão, dizendo que ele teria um filho, que ele receberia o filho. Neste momento, quando o Senhor faz a promessa, ele não é específico, ele diz apenas que Abraão será pai de multidões de povos, dizendo que ele vai gerar um filho. Mas não falou especificamente que era com Sara. Depois, com mais 15 anos no futuro e 10 anos agora em relação a este momento que Abraão está vivendo, o Senhor apareceu novamente para Abraão quando ele tinha 90 anos e confirmou a promessa do filho e disse que o filho seria com Sara. E agora, neste momento, ele disse que o filho já estaria chegando no ano seguinte. Era o tempo de desenvolver uma gestação. Este era o momento mais adiantado na história da vida de Abraão e Sara. Literalmente, eles eram velhos, passado qualquer possibilidade de gerar um filho. Sara ficou encantada, mas neste momento questionou se seria possível que ela e Abraão, naquela idade, ainda pudessem ter um filho. E o Senhor disse que sim, certamente, no próximo ano ela estaria com o filho nos braços, pois para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Quando o Senhor, então, está se despedindo de Abraão, Abraão ainda o acompanha em um determinado trecho do caminho. E naquele instante, dois se afastam, que seriam os dois anjos, e ficam apenas o Senhor e Abraão. E o Senhor diz que não vai ocultar a Abraão aquilo que ele está planejando fazer. E no verso 19 tem um detalhe importante. Diz bem assim: porque eu o escolhi, falando de Abraão, para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Os moradores de Sodoma e Gomorra eram exatamente o oposto do que era Abraão. Enquanto um era temente a Deus e praticava a justiça, os outros não respeitavam o Senhor e viviam na mais completa impiedade. Deus havia escolhido Abraão, segundo ele próprio está dizendo, para que Abraão ordenasse a sua casa depois dele, ou seja, ensinasse os seus filhos, os seus descendentes, os caminhos do Senhor. Ensinasse a amar e a respeitar e a temer o nome do Senhor, e a servi-lo com inteireza de coração. Tanto é que no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 46 e 47, quando o povo de Israel já está bem perto, quase para entrar na terra prometida, esta mesma ordem é dada para aquela geração, e acredito que ela se aplica a nós tão verdadeiramente quanto para eles. Verso 46 diz: Disse-lhe, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque essas palavras não é para vós outros coisas vãs, antes é a vossa vida. É por esta mesma palavra que prolongarei os seus dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Todos nós que professamos o nome do Senhor, que tememos a Deus, nós temos uma responsabilidade diante de Deus de passar esse conhecimento e esse temor para os nossos filhos. É verdade que eles terão que fazer suas próprias decisões e alguns decidirão
decidirão não seguir a Jesus. Mas cabe a nós, pais, instruirmos fielmente e ensiná-los, tanto pelas palavras e principalmente pelo nosso exemplo, como homens e mulheres de fé, pessoas que amam e que respeitam a Deus. E o mais importante, que obedecem a sua palavra, como disse o texto de Deuteronômio, que guarde a sua lei. Pois é pelo exemplo que nós ensinamos mais fielmente aos nossos filhos. Eles conseguem perceber a diferença do discurso para a prática. Se nós apenas falarmos, mas nós não vivermos aquilo que nós estamos falando, eles entenderão que isso é apenas hipocrisia e nunca aceitará o nosso exemplo. Mas se nós fielmente andarmos na presença do Senhor, nós transmitirmos este conhecimento para eles, e nós o conduzirmos nos caminhos do Senhor na adoração, eles certamente seguirão ao Senhor por temor, vivendo e vendo o exemplo de seus pais também. Então o Senhor revela a Abrão que a cidade de Sodoma e Gomorra, pela sua grande impiedade, chegou o momento de confirmar, e se de fato era assim, ele iria aplicar um juízo de destruição. Abraão então pensa e argumenta com Deus que ali pode viver pessoas justas, pode ter gente justa vivendo, e questiona a Deus se Deus vai destruir o ímpio e o justo tudo junto. E aí Deus diz que não, os justos serão poupados. E na verdade ele poupará toda a cidade se ele encontrar ali, como Abraão havia sugerido, 50 justos. Mas Abraão percebeu a abertura que o Senhor deu. E ele sabia que Deus era um Deus de grande generosidade, de grande compaixão. Então ele pede para o Senhor considerar a possibilidade de se tiver apenas 45 justos. E Deus diz, claro, Abraão, vou poupar toda a cidade por amor dos 45. Então Abraão começa a argumentar com Deus, e Senhor, se tiver só 40, e se tiver só 30, e se tiver só 20, e se tiver só 10 justos, Deus diz, eu pouparei toda a cidade por amor dos justos. Na verdade, ali não tinham 10 justos, com exceção de Ló, que segundo a carta de Pedro diz que era um homem justo, parecia que não havia absolutamente mais ninguém. Certamente não havia. E Ló foi poupado, ele e sua família. Porém, a cidade toda foi destruída. Se tivesse pelo menos 10, Deus pouparia todos na cidade por amor dos 10. Como só havia um, Deus poupou sua vida dele e de sua família e destruiu aquela ímpia cidade. Segundo o livro de Judas, Judas é o apóstolo Judas Tadeu, tem apenas um capítulo. Ele diz que Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo do fogo eterno que há de destruir todos os ímpios na superfície da terra. Então fica um registro aqui de que, da mesma forma que houve um dilúvio de águas que destruiu a face do planeta, haverá também um juízo de fogo que há de consumir os ímpios. E a escolha de viver uma vida justa ou uma vida ímpia cabe a nós também, exatamente a cada um de nós. Se escolhermos a vida justa, nós teremos uma grande oportunidade de também evangelizar nossa família, nosso cônjuge e nossos filhos, e assim, pelo exemplo, também conduzi-los no caminho da justiça. Se nós negligenciarmos e vivermos como ímpios, além de recebermos o certo castigo de Deus, a destruição no lago de fogo e enxofre, é bem provável que seremos responsáveis por levar nossos filhos para a mesma destruição junto com nós. Então é necessário fazermos uma profunda reflexão e escolhermos dia a dia andar com o Senhor, com humildade, com submissão e em obediência. Lembrando que este Deus generoso e grandemente misericordioso pode e é disposto a perdoar todos aqueles que se arrependem de seus pecados e agarram a oportunidade de salvação que Ele deu. Todos estes não somente são poupados do fogo eterno, mas são transformados e se tornam novas criaturas e podem viver uma nova vida com o Senhor. Uma vida diferente da história passada antes de se entregar a Cristo, mas agora como nova criatura, com homens e mulheres que vivem realmente uma nova experiência em Jesus. E para todos nós Ele está oferecendo a mesma oportunidade, enquanto ainda temos tempo de graça à disposição.